ouvintes! Vamos começar mais um podcast. Nem tão diferente assim, né? E hoje estou tendo o prazer de receber duas pessoas maravilhosas que vêm contribuir com temas que vamos estar falando aqui, que é sobre a ecoterapia. Estamos recebendo aqui a Ellen. Oi, pessoal, sou a Ellen, mãe do Davi Lorenzo, de 9 anos, aluno do município, frequenta, né, as terapias através do município. E também estou recebendo aqui a fisioterapeuta Larissa. Olá, pessoal. Meu nome é Larissa, sou fisioterapeuta, pós-graduada em terapia intensiva. Sabemos, né, que a ecoterapia ela vem contribuir não só com o desenvolvimento da criança, mas também vem contribuir na parte pedagógica na escola. Então, agora eu quero saber da Ellen, né, como que o Davi começou a frequentar a terapia a ecoterapia. O Davi, ele é laudado com TEA e TOD, né, que é o transtorno do espectro autista e o transtorno opositor desafiador. Então, o Davi tinha muitas dificuldade, em lidar com as emoções dele, e isso ele trazia para dentro da sala de aula, o impulsivo, e mudava o pico de humor dele, mudava muito rápido, saía do estável para o extremo, assim, muito rápido, e acabava desencadeando uma crise nele, e se desregulava. E assim, a ecoterapia tem demonstrado um avanço significativo na aprendizagem dele. Hoje, assim, a gente já consegue observar um avanço nele, tanto na sua autoconfiança, na sua interação social. Então, assim, está sendo muito bom. Então, como a Ellen disse, em questão de âmbito psicossocial, quando a criança ela se relaciona com o cavalo, essa interação, o ato dela montar e ter que lidar com esse animal, é algo que desenvolve a autonomia, a autoconfiança. O vínculo criado com o cavalo vai estimular a redução da ansiedade, do estresse, é, vai promover a regulação emocional da criança também. Ela vai promover bem-estar, consequentemente, vai melhorar o humor também. E com tudo isso que vocês vêm nos relatando, né, isso daí dá de transferir para a sala de aula. Por quê? O aluno, para desenvolver as atividades pedagógicas, ele precisa de quê? De concentração, né? E ao concentrar, ele consegue o quê? Ver que ele consegue lidar com as atividades, com suas emoções, igual os outros colegas ali que tá desenvolvendo as atividades também. Então, nas atividades, nas tarefas, Ellen, o Davi, como que ele se comportava antes da ecoterapia, né? Como que era o desenvolvimento dele ao fazer as atividades, que são as tarefas, e agora, atualmente, como que ele está se comportando ao realizar essas atividades? Então, antes da ecoterapia, em sala de aula, quando ele via o quadro cheio de atividade, ele já entrava ali já dava um pânico nele. Ele já começava a chorar, assim, regredia, falando que não conseguia, "Eu não consigo", aí se chamava de burro. Então, assim, ele tinha medo de tentar. E até em casa, nas atividades que eu ia ajudar ele sempre dizia: "Eu não consigo". "Mas você não tentou, Davi". "Mas eu não consigo, eu sou burro". Então, o medo, a falta de confiança, né, fazia ele já acreditar que ele não era capaz, então já mostrava muita resistência em tentar. Aí eu falava: "Você consegue", mas assim, é coisas assim que todos os dias tinha que estar falando mesmo, repetindo para ele, é um processo. E assim, com a ecoterapia, eu sempre até costumo dizer que todas as terapias é fundamental e essencial, né, mas a ecoterapia traz tanto benefício, que só quem está vivendo, a mãe ali que está em acompanhamento com o filho, consegue observar. E assim, dentro de aula, hoje eu até
sempre elogio, né, na escola. Falo: "Nossa, que progresso que Davi está apresentando". Davi hoje pega o caderno dele, já consigo ver as atividades dele, ele fazendo. Aí eu pergunto: "Como que foi?". "Foi bom, fez, desenvolveu, copiou". E era coisas que ele não conseguia, era muito, assim, muito dificultoso para ele. Então, vem ajudado muito na autoconfiança dele. Isso. Larissa, com tudo isso que a Elly nos traz, né, que dessa autoconfiança que o Davi está tendo na sala de aula hoje, que antes ele não tinha, eh, a ecoterapia, qual é outras características, outras habilidades que a criança consegue adquirir? Então, em questão de fisioterapia, a criança ela vai desenvolver coordenação motora, o equilíbrio, vai ganhar força muscular, vai melhorar a estabilidade dela em cima do cavalo, porque enquanto o cavalo anda, ele é instável e a criança vai ser meio que obrigada a manter o seu próprio corpo em equilíbrio em cima do cavalo enquanto ela anda. Então, isso vai ajudar muito também. Ah, e nós sabemos também que a ecoterapia não é só cavalgar, né? A ecoterapia hoje está bem mais envolvida, que ela nos traz a motricidade também, né? O Davi antes, ele caía muito, batia muito nos lugares. Como que era a motricidade do Davi? Então, o Davi, ele tá até fazendo acompanhamento também com um ortopedista. Ele tem, uma dificuldade nessa questão de motricidade dele, né, os pezinho torto, então tem ajudado muito no equilíbrio, porque ele caía, assim, ele bem pesadinho da questão dele da ansiedade, ele acaba, eh, comendo muito, né, então, assim, nós estamos nesse processo com ele também para ajudar ele nessa parte, né, e foi através da ecoterapia que eu busquei ajuda com o ortopedista para ajudar o Davi na dificuldade que ele tem em caminhar, em pisar os pés, os calcanhar no chão. A ecoterapia, ela também promove, né, esse desenvolvimento na reeducação da marcha, porque o movimento rítmico do cavalo, ele simula o andar humano, então ajuda nessa reeducação do caminhar. E ao estar vendo algumas pesquisas, né, que estão sendo desenvolvidas cada vez mais, eh, a coordenação motora também é trabalhada, né. Sim. Larissa, essa coordenação motora, na ecoterapia, como que é feita? Então, o trabalho da coordenação motora geralmente é a criança guiando o cavalo, né? Essa prática dela ter que guiar o cavalo, direita e esquerda, auxilia muito na coordenação. Assim como também entram atividades pedagógicas de motricidade fina, por exemplo, as crianças fazem blocos de encaixe ou jogar uma bola com o terapeuta, tudo isso vai auxiliar na coordenação motora também. Hum, E é. devido o transtorno do TOD que o Davi, eh, tem, né, essa questão de guiar o cavalo, assim, para ele é fantástico, porque ele quer estar sempre no domínio, ele quer dominar, ele quer controlar. E quando ele sobe no cavalo, ele já fala, já vai pedindo para ele que ele quer guiar sozinho. E assim, antes no início teve que: "Como, Davi? É devagar, é um processo, como que a gente vai deixar você sozinho?". Então hoje ele já está conseguindo já caminhar sozinho, né, lógico com a ajuda, né, dos profissionais ao lado dele, mas isso para ele é gratificante, que ele está dominando. Isso até é uma das características do Todd, né, porque ele quer ser líder e naquele momento ali ele está sendo líder, porque é ele que está dando comando É, para o cavalo, né. Então ele se sente naquele momento, o êxtase, né, para ele é um êxtase, né, naquele momento ele está sendo eu o em evidência, né, eu que dou as ordens, eu que dou o eu comando. até, assim, falo, fico pensando e comento, né, professora Grace, que isso para ele é como é um troféu. Ele sai dali, ele joga toda aquela energia dele, aquela impulsividade dele, aí ele sai dali tranquilo. Ele até chegou de falar: "Eu estou relaxado". Então para ele é um relaxamento. Eu acredito que até um relaxamento da mente e do Sim. corpo. Então, assim, é muito bom.
muito bom ver esse avanço, esse progresso. Eu até questiono quando fica um período, né, esse período de férias, gente, falando como mãe, eu acho que não podia ficar muito tempo longe da ecoterapia, porque, assim, tudo que eles aprendem ali, o que eles conquistam durante o ano inteiro, aí fica 1 mês, 2 meses sem a ecoterapia, eles sentem muito. Eles têm aquela necessidade de estar indo. Ele sempre pergunta: "Mãe, que dia que é hoje?" Aí eu tenho que ficar contando nos dedos com ele, para dizer que é na sexta-feira você vai para a ecoterapia. Então, assim, ele fica na semana inteirinha naquela ansiedade que ele quer ir para a ecoterapia. Aí quando ele vai, ele sai de lá relaxado. Lá na ecoterapia, né, eles usam um plano individualizado, eles usam um plano para cada criança ou simplesmente eles vão fazer o passeio, Larissa? Não, o plano ele é individualizado, né, para cada criança. Geralmente o fisioterapeuta vai avaliar essa criança e vai decidir ali o que que essa criança realmente precisa e assim é passado para os demais profissionais. Ah, sim. E esse benefício, né, alguns relatos, que a gente recebe das mães que, igual a Elly está contribuindo conosco hoje aqui, é que a criança está desenvolvendo cada vez mais na sua concentração, no seu equilíbrio, né, na coordenação motora, até porque nós sabemos que muitas crianças lá com 4, 5 anos não desenvolveu sua coordenação motora, né? Sim. Então, quando chega agora com 8 anos, elas têm essa certa dificuldade. Às vezes até nós adultos temos essa dificuldade, né. E aí a Larissa, quando você me coloca, né, que a criança ela aprende a lateralidade direita, esquerda, mas ao fazer essas atividades, né, ela tem outras atividades além ou só essas mesmas? Nós também realizamos outras atividades, como, a motricidade fina, o encaixe de blocos, o movimento de pinça da criança, por exemplo, pegar uma bolinha com uma pincinha e separar ela por cor. A gente também trabalha esse paramento de cores, né. E também tem, cestos para a criança arremessar, espelhos para a criança ter a consciência corporal de fazer as atividades na frente do espelho, de se alongar, de olhar para si mesma ali no espelho, né, para ela ver que ela tá ali. E todas essas outras coisas também, não só a lateralidade. Ai, que legal. E enquanto professora, eu vejo que isso reflete sim lá na sala de aula, porque quando a criança compreende, né, que ela precisa de uma regra para poder estar inserida, que ela precisa de uma concentração para poder copiar, para poder entender uma história, que ela precisa da coordenação motora para registro, né, de tudo que está no quadro e daquilo que ela pensa, isso é gratificante, né. Então a ecoterapia, mais uma vez, nos mostra que não é só cavalgar, Sim. e sim, ela tem todo um planejamento, tem toda uma orientação, a criança passa por esse processo. Então a Elly nos relatou que o Davi ele iniciou de uma forma e hoje o Davi já está de outra forma, porque a ecoterapia está contribuindo também na sala de aula. Então, as 2 juntos, né, tanto a ecoterapia como o pedagógico também estão tendo avanço e esse avanço é para a criança, né, é para a criança que nós atendemos, é para essa criança que está inserida aí na sociedade, para que ela tenha autonomia, para que ela evolua e ela consiga, né, tá participando dessa sociedade como um todo. Ellen, qual foi a dificuldade que você encontrou até chegar na ecoterapia? Olha, a minha maior dificuldade que eu vejo, e não falo só por mim, falo pelas mães atípicas que têm filhos com transtorno, das pessoas chegarem e falar: "Mas ele não tem cara que tem transtorno", mas muitos não entendem que transtorno não é cara, transtorno é comportamento. Então isso era uma coisa que me chateava muito e, assim, me deixava também, assim, num estado de ficava triste,
Muitas vezes eu cheguei na ecoterapia, já chorei. Então, assim, a ecoterapia acabou que eu fui acolhida também, não foi só o Davi acolhido no acompanhamento, no tratamento dele. Eu também fui acolhida pelas doutoras. Eu chegava lá, já cheguei chorando, nossa, por causa dessas situações. E assim, fui abraçada, fui atendida. Então, para mim, a maior dificuldade também foi essa, das pessoas entender que meu filho tem transtorno e o transtorno não é característico, o transtorno não está escrito não vai estar escrito na testa. E aí eu não entendia também, eu demorei para aceitar e colocar o crachá de identificação no Davi. Porque eu entendia que eu pensava, né, que ele poderia se beneficiar. "Ah, Davi, eu sou autista, porque vou furar a fila do lanche". Então, assim, eu queria que ele seguisse conforme todas as crianças e respeitasse as regras, os limites. Só que, devido a esses chateações, esses constrangimentos, eu acabei aceitando, né, por respeito a ele, porque ele merece esse respeito, e colocar a identificação nele. Então, assim, quando eu vou num lugar público, eu já coloco para as pessoas entender que se algo ali sair, ele se frustrar, sair do que ele pensa, ou ele for contrariado e ele desencadear ele se desregular, que as pessoas pare, olhe, fala: "Espera aí, respeita ele, respeita o meu filho". Então eu acho e acredito que todas as crianças com transtorno merecem respeito. E as mães atípicas também merecem esse respeito, porque transtorno não está na cara, é no comportamento. Muito bem. Com esse relato da Ellen, Larissa, eh, quando a mãe chega lá, ela relatou que são acolhidas, né, recebe esse acolhimento. E como é feita essa avaliação da criança quando chega na ecoterapia? Então, geralmente, quando as crianças chegam na ecoterapia, é pedido os documentos da criança, laudo, é feita uma anamnese com a mãe, dela relatando, né, todo o comportamento da criança, né, se ela tem alguma dificuldade, a mãe também relata. Os próprios profissionais também vão avaliar essa criança, tanto emocionalmente como fisicamente. E dentro disso, nós vamos trabalhar nas dificuldades que essa criança tem. Ah, sim. E aí quando chega no semestre, né, quem recebe essa devolutiva dos terapeutas da ecoterapia? Então, Grace, a devolutiva, ela é feita para a escola e a escola passa para os pais, né? É feito um relatório de todos os profissionais, a gente entrega na escola e a escola faz essa devolutiva para o pai das crianças. Doutora, e assim, nós, como os pais responsáveis, teremos acesso a esse relatório? Então, Ellen, sim, vocês têm acesso a esse relatório, só é preciso fazer a solicitação na escola. Ah, perfeito. A Ellie, ela nos traz que o filho dela tem TOD, TEA, né, e uma criança com TDAH, ela também tem evolução? Sim, principalmente na concentração, na memória, na atenção. Essa criança ela vai conseguir se concentrar melhor na sala de aula e também na habilidade social. Ah, sim. E qual é a deficiência que vocês têm mais dificuldade em trabalhar? Eu diria que são as crianças com paralisia cerebral, por questão de que muitas não têm um controle de tronco, por exemplo. Então, o terapeuta precisa fazer todo esse processo do caminhar do cavalo segurando a criança, estabilizando o corpo dela, porque ela não consegue sozinha. Eu acredito que essa é a maior dificuldade como terapeuta. Porque dependendo do paciente, ele é muito grande e eu sou muito pequena, por exemplo. Então, acho que as crianças com paralisia cerebral que têm muitas dificuldades motoras são as mais difíceis de se trabalhar, em cima do cavalo, principalmente. Ah, sim. E pensando nisso, as mães querem um resultado rápido, né? E aí você nos relata toda essa dificuldade que vocês têm, né? Eh, Alguma mãe desiste do tratamento porque é um retorno lento?
Não, porque a fisioterapia ela não vai ter só o benefício motor, vai ter o benefício em outras áreas da vida da criança também. Então, nunca vi nenhuma desistindo por conta de ser um processo lento, né, um desenvolvimento lento. Porque apesar da às vezes a motora não se desenvolver tão rápido, a criança começou a conversar com os outros coleguinhas na escola, ela já senta para prestar atenção na atividade, então isso também é um avanço. Sim, e concordo, né. Nós que estamos lá na sala de aula, a gente vê isso daí por o a criança avançou por pequeno que seja, para a gente é um grande avanço, porque em ver o seu aluno que iniciou, eh a fazer as atividades, que ele conseguiu sentar para ouvir uma história, que ele conseguiu contribuir, né, pelo menos destacar, quem são os personagens. Às vezes, para algumas pessoas isso é muito pouco, mas para nós professores isso é muito gratificante, né. A Ellen, quando ela nos relata, né, que o Davi lá no início não parava, que não escutava, né, e hoje a gente recebe esse relato que o Davi já escuta uma história, que o Davi agora ele prepara também, né, Ellen, jogos, para estar desenvolvendo com os seus coleguinhas. Então, para preparar esse jogo ele teve que parar, pensar e construir. Isso é gratificante. O que mais o Davi vem demonstrando de evolução, Ellen? Sim, essa a questão do avanço, que nem, né, nós falamos aqui, vocês falaram, é é lento, mas é assim, é um passo de cada vez para pra criança que tem um transtorno, né. Então e ele traz também esse avanço até para dentro de casa. Porque em casa o Davi tem uma compulsão alimentar. Na hora do almoço, na hora da refeição, ele tinha essa muita dificuldade em permanecer sentado, então assim, para se alimentar. Ele já pegava o prato de comida e, assim, entregava para ele, ele já te devolvia. Era coisa, assim, muito rápida, aquela euforia, eu quero terminar logo, para não permanecer sentado. Então, assim, tem ajudado muito até na compulsão dele. E parar, "Para aí Davi, senta um pouquinho, come, respira". E o Davi, ele era, vamos dizer assim, o chato da rodada da brincadeira. Ele até tentava aproximar dos colegas, mas os colegas, assim, ele não o compreendia, porque ele queria dominar a situação. Se é num jogo de bola, ele foi contrariado. Não tocou a bola para ele, ali ele já segurava a bola e acabava a brincadeira. Então, assim, hoje ele já está conseguindo, desenvolver, ele fica ali sentado cortando papel em casa, criando joguinho na cabeça dele, pega lápis de cor com e cola papel ali, ele está criando, assim, um universo dele ali de imaginação. Então, assim, tem apresentado muito avanço. Isso está sendo muito gratificante. Larissa, a Ellen nos relata aí sobre a parte da socialização, né, que ela fala que quando as crianças não atendiam o comando dele, ele já pegava a bola e saía. Na ecoterapia trabalha-se a socialização também? Sim, principalmente da criança com o cavalo e da criança com os terapeutas que estão ali com ela. E também com as outras crianças que estão nos cavalos próximos, porque às vezes um tem que esperar a vez do outro num brinquedo ou ali no arremesso, tem que esperar o coleguinha ir primeiro. Então a criança também não só trabalha a socialização, mas também a paciência, né, de saber esperar a vez do outro, de respeitar o coleguinha que tá ali primeiro que ele. Então contribui muito também. Ellen, quando você relata aí dessa socialização do Davi, que era bem pouca, né, hoje na escola você recebe muita reclamação sobre essa socialização em sala de aula também, ao realizar as atividades em grupo? Nossa, graças a Deus, assim, não. Esse ano tem melhorado muito mesmo. E eu sempre pergunto para ele: "Davi, você tem um amigo?" Aí ele fala: "Ah, eu tenho um amigo". Até no início ele não queria os coleguinhas muito perto dele. "Ah, mas fica na minha mesa".
fica para pegar minhas coisas. Aí não é assim, vamos trabalhando, vamos conversando. E assim, agora ele já tem demonstrado assim que está se aproximando dos colegas. Aí eu pergunto: "Você sentou perto de algum coleguinha ficou perto de você?" "Sentou." Aí ele fala o nome de um colega. Aí eu falo: "Ai, que bom." Então assim, já tá interagindo, já tá aceitando a aproximação. Então assim, tem demonstrado um relacionamento até, significativo, né, diante do que ele resistia, da resistência que ele tinha. Então, né, a gente já falou da educação, né, já falamos da socialização, vamos agora partir para a alimentação, né. Então a escola trabalha alimentação saudável, vem reforçando isso cada vez mais para os pais. Na ecoterapia também se trabalha alimentação saudável na hora eu creio que vocês fazem lanche, né? Então, na ecoterapia, geralmente é oferecido às crianças alimentos leves, um pão, um iogurte, e a refeição sempre é feita após a criança subir no cavalo, para evitar que ela vomite lá em cima, que dê náusea, mas é sempre uma refeição leve, uma fruta, e é isso. Ah, sim. Eu gostaria, sim, agora de voltar, Elly, se o Davi tem irmão e como que está sendo a socialização do Davi agora, né? Porque você já relatou que ele tem um certo tempo já fazendo a ecoterapia, né? E com os irmãos, como que ele está lidando agora, já no decorrer desse processo que ele vem sendo trabalhado? Então, o Davi ele tem um irmão mais velho, né, o Gabriel de 15 anos e a Lívia de 7. Era muito complicado. O Davi ele, que nem eu falei, a troca de humor dele é muito rápida. E aí ou ele regredia no choro ou na agressividade. E geralmente dentro de casa é mais na agressividade. Ele agredia a irmã, o irmão mais velho também ele queria agredir, não ouvia os comandos se o irmão dele falasse: "Davi, não é hora disso." Ele sempre queria estar em vantagem com o irmão. Então, assim, ele queria sempre se sobressair em cima do irmão dele, né. Então era muito dificultoso. E, assim, graças a Deus agora ele tá ouvindo mais o irmão dele, ele para escutar, coisa que ele não fazia. Ele queria debater como se fosse a mesma idade, demonstrar que ele que mandava no irmão dele. Ele que queria dominar dentro da minha casa. Eu já cheguei em casa e o meu filho mais velho ter dado um soco na porta, porque o Davi destruturava toda a situação da casa. Eh, Começava a bater nas portas, chutar minhas portas, o Davi. Aí já chegou de síndico, né, perguntar o que está acontecendo. Então, assim, era muito dificultoso. E assim, com a ecoterapia, com as terapia, ele já tem demonstrado mais equilíbrio. Então, assim, contribuiu muito para dentro da minha casa, e para a harmonia da minha casa. Larissa, eu tinha feito a pergunta qual foi a deficiência que vocês tiveram mais dificuldade, né? E qual é a deficiência que vocês conseguem lidar melhor, tem um resultado mais rápido? Eu acho que o TDAH, porque são crianças que não entram em crise com muita frequência, como o TEA ou o TOD, por exemplo. Então, são crianças mais fáceis de trabalhar, porque a gente vai focar mais ali na atenção dele, na concentração, na hiperatividade. Então, eu acredito que seja um público mais fácil de trabalhar. Porque até que na sala de aula o aprendizado deles são mais lentos, né. Uhum. Você vê aí a diferença, é que lá na ecoterapia eles conseguem, uma evolução mais rápido, e aí na sala de aula a gente consegue uma evolução mais devagar com eles, né. Então, isso daí vem contribuir cada vez mais com essas crianças que têm TDAH, porque eles têm a dificuldade muito grande de concentração. A maioria deles nos demonstra, né, que cair um lápis no chão ele vai olhar, e
alguém conversar, ele vai olhar, então a concentração tem que ser bem mais trabalhada. Sim. Com esse público do TDAH, vocês trabalham dentro da terapia atividades mais longas de concentração ou é igual para todos? Depende muito da criança, como eu falei, cada criança tem o seu plano individualizado, então se aquela criança necessita mais de concentração, vão ser feitas mais atividades voltadas para aquela situação. E, geralmente, as crianças com TDAH é trabalhado atividades de raciocínio lógico, por exemplo, blocos de montar pecinhas de cores e formatos diferentes e aquela criança tem que montar, por exemplo, num tempo específico. São esses tipos de atividades que a gente faz. E assim, professora Grace, retomando, né, a pergunta que a senhora fez referente à interação do Davi, como que tá com os irmãos, só pontuando antes da terapia. O Davi, eu percebia que ele tinha uma satisfação em ver desentendimento dentro de casa. Tipo, ele provocava o irmão, ele desafiava, e depois, quando eu chegava, ele falava assim, ele queria inverter. Vai lá, mãe, fala com ele. Vai lá, mãe, briga com ele. Então, ele demonstrava uma satisfação e um contentamento de ver eu brigar com o irmão por causa dele. Aí foi que a terapias foi ajudando ele, e eu também fui através dos acompanhamentos, eu fui entendendo que, peraí, tá errado. Ele tá achando satisfatório ver brigar com o irmão diante de algo que ele causou, que ele provocou. Então, assim, ajudou muito nessa questão aí que hoje eu já não hoje eu vejo mais, assim, esse sentimento nele, né, porque ele não demonstrava essa parte de sentimento. E aí quando eu ia falar com ele sempre não fixava o olhar em mim, né, para mim entender que o irmão dele é que estava errado, mas não, quem estava errado era ele. Então ajudou bastante. E que esse vínculo afetivo que a criança cria com o cavalo passa e reflete em casa também, É, reflete na escola, com o professor, com o colega. e isso, doutora, reflete muito, e hoje Davi tem a necessidade até de eu ter um bicho de estimação em casa. Tenho que ter bichinho de estimação para ele estar demonstrando, e ele cuida. Aí eu passo para ele: "Nossa, tem que cuidar, tem que ajudar". Então, ali eu consigo ver aquele momento nele de carinho. Foi muito bom. Eu só tenho a agradecer a vocês duas, né, por estar contribuindo, compartilhando, né, tanta vivência de quem chega para ser atendido e de quem atende, né. E enquanto tudo isso reflete lá dentro da sala de aula, com essa evolução do aluno, com essa autonomia, né. Então, cada vez mais a gente vê que precisamos estar o quê? Inseridos, né, de mãos dadas, para que essa criança evolua, para que essa criança tenha autonomia cada vez mais. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Vamos encerrando por hoje, né, mais esse podcast que veio aqui compartilhar com vocês, né, o relato de uma mãe e também da profissional que recebe essas crianças para que ele venha evoluir, ter autonomia, né, para ser inserido na sociedade e que eles tenham esse respeito, né, como a mãe Ellie vem nos trazer, que eles precisam ser respeitados. E espero que vocês continuem nos acompanhando, né, nos outros podcasts, que vai ter muito mais assuntos referente à inclusão, e contamos com vocês. O nosso muito obrigado e até o próximo podcast.